Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar de um projeto muito bacana da Secretaria de Combate às Opressões do sindicato, que tem o objetivo de fortalecer as comunidades tradicionais que há anos vêm lutando por autonomia e sustentabilidade. Em novembro, no mês da Consciência Negra, o projeto teve a sua primeira ação, a reedição do livro Eu Tenho Meu Sonho, a Sabedoria e os Causos do seu Zé Pedro, mestre quilombola da Casa de Farinha de Ubatuba, que foi escrito pelo sociólogo Moacir Pinto. Com a impressão, a obra vai contribuir com a comunidade tanto para gerar recursos mais imediatos, quanto para servir como instrumento de propaganda e de formação, divulgando os valores da cultura tradicional quilombola. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos hoje o escritor do livro reeditado, o sociólogo Moacir Pinto. Olá, Moacir, seja muito bem-vindo ao Petrocast. Meu cumprimento a todos, a todas, já deixando aqui meu agradecimento pela oportunidade de estar falando desse projeto. Também recebemos o diretor aqui do Sindipetro de São José dos Campos, o Adam Suzuki, que integra a Secretaria de Combate às Opressões e que vem contar um pouco mais dessa iniciativa para a gente. Olá, Adam. Olá, Eliane. Olá, pessoal. Valeu aí pela oportunidade, estamos juntos e vamos seguir esse papo. Adam, para a gente começar, eu queria que você começasse contando para a gente aqui o que motivou o Sindipetro a elaborar e se engajar nesse projeto de resgate da cultura dos povos tradicionais. Então, Eliane, a gente já acabou aproveitando o mês da Consciência Negra para tocar esse projeto. O Moacir trouxe para a gente essa proposta e a gente abraçou a causa, e não como um financiamento simplesmente de um livro, mas como o início de uma política da Secretaria para o tema. A gente transformou essa reedição no início de um projeto de apoio tanto à cultura quanto o incentivo desse resgate dessa ancestralidade. E a ideia é tornar perene essa política, né, para além do mês da Consciência Negra. A ideia é a gente fortalecer essa luta para além desse evento, né, de um simples evento. Enfim, é esse o processo que a gente está colocando em prática agora. Moacir, agora, por favor, eu queria que você contasse para a gente, começasse contando o porquê reeditar esse livro agora. Esse livro foi lançado, inicialmente em 2010, e agora a gente conta com essa reedição. Queria que você contasse um pouco para a gente o porquê dessa decisão. Ótima pergunta. Acho que talvez eu precisaria começar falando do meu perfil como profissional e como militante social. Eu costumo dizer que eu tenho vários livros em casa. Eu costumo dizer que eu não sou um literato, eu sou um contador de história. Como eu fui educador, muito tempo trabalhei com educação formal e informal. Para quem não sabe, formal seria aula no ginásio, no colégio, na faculdade, e o informal seria aula de cursos sindicais, formação no movimento social, popular, etc. Então, eu sempre costumo dizer que eu sempre usei a palavra como arma de combate. Então, depois de aposentado, eu sempre escrevi muito, além de falar, na sala de aula eu falava, usava a palavra como arma de combate. Combate é o quê? Combate é a ignorância, no sentido de não saber, né? Levar conhecimento, trocar conhecimento, que a educação deve fazer na sala de aula e fora dela, né? E aí, depois de aposentado, eu comecei a publicar eu fiz alguns projetos de publicação de livros. E esse livro entrou em 2010, ele foi primeiro semestre de 2010, esse foi um dos livros que entrou dentro desse meu interesse, vamos dizer assim, né? E a reedição agora, então, naquele momento, ele tinha dois objetivos. Eu tinha uma longa convivência com a comunidade do norte de Ubatuba, né? Do litoral norte de Ubatuba, uma comunidade caiçara, com quilombolas, onde vivem indígenas, lá no sul de Paraty, né? Eu tinha uma longa convivência e durante essa convivência eu travei
conhecimento e amizade com o mestre Zé Pedro. E eu vi que o mestre Zé Pedro, eu conhecia vários outros pretos velhos, né, como ele, caiçaras experientes, que conhecia todo aquele mundo, aquela vida, mas nenhum deles me chamou tanto a atenção como ele era capaz de sintetizar, praticamente transformando criando um sistema de explicação lógico que juntava a experiência tradicional da origem primeira dele, que era de neto de escravos, com a experiência de trabalhador da roça, que ele nasceu em Cunha, veio para Paraty como trabalhador de roça, depois se casou, deu uma subida, ficou poucos meses, menos de um ano em Paraibuna, não conseguiram viver, porque ele tinha uma experiência mais de beira-mar, inclusive a mulher dele, a dona Maria Nadir. Aí eles voltaram e se instalaram na região da Casa de Farinha, naquela época fazia mais de 50 anos, quando ele morreu já fazia mais de 60. Então, ele tinha, esse conhecimento era muito importante, ao meu ver, do ponto de vista como sociólogo, como militante, que esse conhecimento ficasse, que fosse consolidado em alguma coisa, que tivesse uma permanência e contribuísse para a persistência da tradição e para a propagação, né? Essa era uma coisa. A outra, naquele momento, essa era vamos dizer, necessidade, vamos dizer que era uma vontade minha. A outra era a necessidade. A comunidade vivia muito precariamente e o seu Zé Pedro, ele era o guardião de uma casa de farinha e principalmente com a presença dele e com o passar do tempo, virou uma referência como um ponto de cultura, e hoje já é um ponto de cultura bastante consolidado, vamos dizer assim, conhecido até internacionalmente. Ele às vezes, por exemplo, a roda d'água da casa de farinha estava quebrada e o seu Zé Pedro não tinha recursos para consertar. O sítio do núcleo quilombola, do quilombo da fazenda, fica dentro de um parque estadual, então o Estado paira um pouco como poder ali dominante ali e administrativo, né? Então, e o Estado demorava. Então, tinha aquela necessidade, e a necessidade mesmo de sobrevivência, a precariedade da sobrevivência mesmo. O seu Zé Pedro passava perrengues, né? Então, falava, seu Zé, vamos unir o útil ao agradável? Vamos fazer um livro e vamos fazer. Então, em 2010, nós começamos fazendo assim, eu fazia 20 livros, um amigo imprimia, eu do meu bolso, levava lá, ele vendia, e foi. E assim nós fizemos mais ou menos 500. Aí depois nós fizemos uma tiragem de 1.000, paga por mim. Depois nós arrumamos uma parceria, um apoio cultural que editou mais 1.500. Então, durante uns 5 anos tivemos mais ou menos 3.000 livros que praticamente quase todos eram vendidos lá por ele e o dinheiro não pedia prestação de conta, né? Então, e aí, para vocês verem o alcance da coisa, fazia já mais de 5 anos que o livro não tinha mais, o livro estava esgotado, fazia mais de 5 anos. Então, chegando agora na sua pergunta sistematizada a ideia, ele morreu em 2021, no início de 2021, e agora a família, no calor aqui dos acontecimentos, as demandas quilombolas, a questão, inclusive, do reconhecimento, da legalização dos sítios, etc. Uma parte da família, o pessoal, uns jovens mais conscientes, mais esclarecidos, vieram me procurar e falar, como é que a gente pode ter acesso a esse livro? Eu falei, olha, deixa eu pensar, eu também achava, se existisse o livro, a circulação das ideias continuaria, que era um sonho meu, né? Então, nada contra, né? Então, eu falei, vou atrás. Quando nós conversamos com os sindicatos petroleiros, conversamos com outros parceiros, e inclusive nós temos um outro trabalho que depois a gente pode falar sobre ele, em execução lá, em conjunto com os sindicatos petroleiros, em conjunto com outros parceiros. Quando nós chegamos nesse estágio desse movimento todo, aí então a questão do recurso para a comunidade continua presente, mas o mais importante é a luta política maior para vamos dizer assim, para empinar os projetos e alimentar. O seu Zé falava, tem um sonho, a gente não pode passar a mão na cabeça para não espantar o sonho de manhã. Tem que sonhar e correr atrás do sonho. Dentro dessa lógica foi a discussão da reedição do livro, e era muito importante para mim. Agora não adiantava, se eu tivesse dinheiro, recurso, falava, vou fazer sozinho, 1.000 livros não custa tão caro.
Então, desse ponto de vista, o Sindipetro está de parabéns, eu estou muito agradecido. E me fala uma coisa, assim, então quer dizer, quando o senhor teve essa conversa com o mestre Zé Pedro, a intenção já era que dessa conversa nascesse um livro. Como é que foi isso? Quer dizer, vocês fizeram isso, foi uma conversa de um dia, de uma semana, foi lá vários dias? Como é que foi o desenvolvimento disso? Bacana essa pergunta. Pô, como é que você conseguiu ter intimidade com o seu Zé Pedro para ele falar essas coisas? A nossa convivência já era de bastante tempo, né? A minha convivência, eu já conversava com ele, porque eu conheci o seu Zé Pedro uns 10 anos antes. Eu frequentava Camburi desde o final dos anos 1970. Então, quando eu conversava com o seu Zé, eu falava, o seu Bidico Santo, o seu Genésio, ele tá, faz tempo que eu não vejo o seu Genésio. E um dia ele me fez o maior elogio que eu tive como sociólogo na minha vida. Ele falou para uma rodinha de pessoas lá falou, o seu Moacir sabe perguntar. Então, aí as conversas das necessidades mais imediatas também apareciam. Aí, numa dessas, falei, seu Zé, por que a gente não põe num livrinho, coisinha modesta, né? E aí, conforme, vou falar para o senhor que eu vou fazer um livro lá, encher de livro aqui, porque já tinha tido outras experiências de publicação de um livro, tinha uma socióloga de São Paulo, a Tamara, que ela tinha feito um livro da comunidade, incentivado pela Cultura Estadual. Ela tinha feito um livro sobre a história da comunidade, onde tinha alguns depoimentos. Aliás, nesse livro eu faço referência, remeto para quem quiser conhecer o livro, falo assim, aqui nesse livro não fala da história da comunidade, é a história, são os causos da sabedoria do seu Zé Pedro. Quando ele falou, vamos fazer, sabe quanto tempo nós gastamos? 2 horas de gravação. Sabe assim, você ligar um gravador, assim, e depois o que eu fiz foi datilografar de um jeito que eu me metesse o menos possível na oralidade dele, que aparecesse no livro, o máximo, o jeito dele, os trejeitos até, né, os engasgos, né, e aí fora isso, na publicação de 2010, eu escrevi uma introdução de 1 hora, de 1,5 página, que eu chamei de introdução mesmo, e que eu fazia uma provocação que agora faz todo sentido na retomada. Eu fazia uma provocação assim, o mundo velho está perdido. Eu começava a apresentação falando assim, dizem que o mundo velho está perdido. Está mesmo? Está mesmo? Como é que é isso, né? Aí eu fui fazendo perguntas assim, se está perdido, por que ninguém larga o osso? Ninguém quer fazer do jeito. Aí eu termino falando, na última pergunta, eu falo assim, será que não está na hora da gente dar a palavra para a gente, para o conhecimento tradicional, para o conhecimento de raiz, do conhecimento como do seu Zé Pedro? Aí eu apresento um pouco o seu Zé Pedro nessa apresentação. Apresento e falo assim, o seu Zé Pedro, a circulação dele no mundo não passa de 500 quilômetros. O máximo ele tinha ido em São Paulo, depois disso ele foi em Botucatu tratado, fazendo um tratamento médico. Ele nunca tinha saído, então assim, ele falava, vou em São Paulo, mas eu vou, me levam e me trazem. Geralmente eu vou com um objetivo, vou fazer turismo em São Paulo, né? Então ele falou, mas o seu Zé Pedro tinha um domínio, o seu Zé Pedro, eu já diria que ele era um sociólogo, e tem uma capacidade de sistematização que muitos de nós sociólogos não têm. Então, foi 2 horas de gravação, coloquei, fiz a apresentação e publicamos. E rodou o mundo, né? Graças a ele também, graças à comunidade, né? Hoje, isso me permite, essa apresentação me permitiu fazer uma coisa assim, que agora em fevereiro, vai fazer 14 anos que a gente escreveu, que eu escrevi essa apresentação. E agora é interessante, que aquele tempo eu fazia em forma de pergunta e falava, será? E tinha gente que, quando no lançamento, nas apresentações que eu fiz na época, quando eu falava assim, cultura, ciência e tecnologia tem tudo a ver. Tinha gente que falava, esse cara está querendo atenção e apoio financeiro, então esse negócio de apoio do sindicato, porque cultura, ciência e tecnologia tem tudo a ver, e política tem tudo a ver. Não, né? Essas coisas, essas coisinhas, esse calzinho do velho, esse preto velho, tem todo esse valor. 14 anos depois, uma pessoa parecida com ele, que é o Ailton Krenak, é colocado pela elite da nossa elite,
durante 500 anos dominaram, que estão lá na Academia Brasileira de Letras, é colocado como imortal. E eu até ironizo, né? Falo assim, nós que passamos 500 anos matando os índios, e muitos índios não chegaram na idade do Ailton Krenak, hoje o Ailton Krenak é imortal, né? Então, 14 anos depois, porque para mim, eu considero assim, o seu Zé, nem posso falar que o seu Zé é continuador, é que o Ailton, ele está numa fase dos povos indígenas, que tem uma concepção que é ainda fora do capitalismo. O seu Zé era um sociólogo dentro do capitalismo, um sociólogo e antropólogo e um monte ele fez uma leitura, ele viu chegar a Rio Santos, lá na região. Aí, com a chegada de Rio Santos, ele viu o que aconteceu de mudança na relação de gênero, homem e mulher. Ele viu chegar a religião, que atrapalha a cultura tradicional. Ele viu chegar droga, ele viu chegar cachaça mais em abundância. Eu mesmo era culpado disso, assim, eu era um dos, né, eu ia levar lá. Ele conta que ele fala, eu vou aqui, o Zé Pedro, ele bebeu muito na vida, considera um bebinho. Então, depois que ele parou e sedimentou lá, ficou lá com o guardião da casa de farinha. Mas é isso. Muito bacana, Moacir. Assim, o interessante é que, assim, obviamente, eu li o livro antes da gente conversar aqui, assim, a gente folheando, você parece que está num bate-papo com o seu Zé Pedro mesmo. Você foi muito fiel, assim, dá essa sensação para a gente de estar mesmo conversando com o mestre Zé Pedro, é muito interessante. E mais do que isso, você falou, assim, da sabedoria, do preto velho e tal, mas, assim, muitas dessas histórias dele vêm carregadas da divulgação dessa cultura quilombola que é tão desconhecida ainda, né, pelo público em geral, né? Então, acho que essa também é uma característica importante dessa obra, né? Se eu não fizesse o que eu fiz, eu fracassaria, né? Era o que eu tinha que fazer, era sob pena do livro não cumpria os objetivos maiores, talvez o objetivo maior do ponto de vista cultural e intelectual, né? E a questão, essa riqueza, né? Eu também vim da roça, eu também vivi na periferia, me criei no ABC, na periferia, trabalhei em fábrica, etc. Então, essa ainda nós fizemos uma apresentação dessas ideias, uma conversa na Semana da Consciência Negra, numa das escolas de periferia de Ubatuba, uma escola maravilhosa, eu adorei conviver com aqueles alunos, professores, com a direção, uma escola que até na hora do almoço, na hora da comida, eles fazem em comunhão, acho uma coisa muito bacana. Tá? Então, a gente estava conversando, aí você estava conversando, por exemplo, tinha uns 2 ou 3 professores lá, que eram professores, gente no mesmo naipe, vamos dizer assim, sabe? Gente que o seu Zé ficou lá, outros caiçaram, mas assim, no Brasil nós temos uma mistura, principalmente aqui, nesse processo de urbanização que nós tivemos, muita gente veio do interior em pouco tempo, de 1950 para cá. Em 1950 tinha 10% ou menos de pessoas morando na cidade e 90% morando na roça, agora é exatamente o contrário. Então, o encontro assim, da cultura, de resquícios, de elementos da cultura que vem da origem mais negra, como a do caipira, e aí no caso da beira-mar, com a dos caiçaras, né? É muito quase que a gente quase que nem percebe, né? Quase que nem percebe, é muito natural. Aí quando você encontra alguém só numa comunidade mais isolada, que foi muito isolada durante muito tempo, a permanência, a persistência dessas tradições, dessa união, ela ficou por mais tempo, né? Agora que ela está sendo violentada, né? Vamos dizer assim. Agora que ela está sendo violentada. E para eles é uma violência. Eles sofrem uma violência. Por isso essa resistência, por isso a necessidade dos indígenas, dos quilombolas, de serem protegidos por si, de serem fortalecidos nos seus projetos. Então, e aí quando você encontra uma pessoa que não foi o único, né? Mas quando você encontra um mestre que é capaz não só de transmitir
um aspecto, né? Porque alguns mestres são bons na transmissão das tradições caipiras, da coisa da folia de reis, de algumas festas, etc. O seu Zé, ele tinha vivido tudo isso, mas ele sistematizou isso, criou eu chamo de um sistema de explicação do mundo a partir desses valores. Então, para mim, é de uma riqueza, é uma contribuição que a gente tem orgulho de ter registrado e passado adiante. Passando aqui para o Anda, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a destinação desses livros, né? O sindicato né, participou desse projeto, né, dessa reedição. Como é que ficou? Todos esses livros ficaram para a comunidade? Como é que, se alguém que estiver nos ouvindo quiser comprar um exemplar, é possível? Como é que faz? Com quem entra em contato? Conta um pouquinho disso para a gente. Então, Eliane, foram impressos nessa reedição 1.000 exemplares, dos quais 100 exemplares desses 1.000 ficaram com o sindicato para a gente vender por aqui, né, para a gente fazer a nossa divulgação e vender esse material. Ele está sendo vendido a R$30, e pode entrar em contato com o sindicato para adquirir esses livros. Né? E esses livros, como o Moacir pode falar também, ele tem a intenção de fazer justamente esse processo de divulgação dessa sabedoria. E então, parte deles foi para os quilombos, né? A gente distribuiu entre alguns ali em Ubatuba, justamente para fazer essa divulgação, essa propaganda e esse financiamento mesmo, né? Das necessidades mais imediatas ali. E, entretanto, tem essa ideia de fazer mais, de promover mais esse movimento de propagação dessa cultura, né? Então, foi, assim, a destinação desses livros. E, Moacir, você que tem esse contato mais próximo aí com as comunidades quilombolas, a Casa de Farinha, ela ainda está em funcionamento? A comunidade lá é um ponto turístico importante de Ubatuba, ainda é aberta à visitação, quer dizer, o pessoal que quiser conhecer mais de perto, né, a realidade dessa comunidade, pode chegar, como é que funciona lá? Conta o que você sabe disso para a gente. Essa pergunta é muito boa. Primeiro, porque é uma utilidade pública, né? Tem muita gente falando assim, tem gente lá em Ubatuba que fala, puxa, mas sabe que eu nunca fui lá, né? Mas cada vez mais você encontra gente que fala, puxa, esse livro é de lá, eu tenho orgulho de dizer, conversei com o seu Zé Pedro. Agora, mais do que isso, além da divulgação, além dessa coisa, desse aspecto que é mais turístico, cultural mesmo, assim, tem um aspecto político muito importante. Não sei se vocês sabem, o governo que saiu, né, no final de 2022, foi renovada aqui a concessão da Nova Dutra, da antiga Nova Dutra, agora da Dutra, né, a CCR pegou por mais 20 anos a exploração, não sei se é 20 ou 30 anos, a exploração da Nova Dutra e a administração. E não por acaso, o governo que saiu, que tinha como ministro do esporte o atual governador de São Paulo, e como presidente Jair Bolsonaro, eles anexaram no mesmo pacote a parte federal da BR-101. Então, assim, agora a CCR explora num pacote só a Dutra e a BR-101 na parte federal, que, por coincidência, é a parte que vai de Ubatuba ao Rio de Janeiro. São aproximadamente 170, 200 quilômetros. E aí, o desconfiômetro, a orelha da gente ficou muito de pé. E a gente tinha um motivo muito particular para ficar com a orelha em pé, que é o que aconteceu no litoral sul de São Paulo, de São Sebastião. O que aconteceu em pouco tempo, eu, por coincidência, nos anos 60 para 70, eu morava no ABC, então eu acampava muito naquela região, que era uma região virgem, mais virgem do que é o norte de Ubatuba hoje. Então, o litoral sul de São Sebastião foi entregue à sanha a sanha e à gulodice, né, ao exclusivismo da elite, que quer ela ter acesso às coisas boas da vida, inclusive as oferecidas pela natureza, como a praia, que deveria ser muito democrático, né? O acesso à praia. Então, isso já tinha acontecido no lado do Rio de Janeiro, lá do lado
de onde nós estamos falando, onde se viveu, que foi em Trindade, que já é sul de Paraty, Trindade, e quando no começo dos anos, quando a ditadura militar tirou do Parque Nacional uma parte que era para criar um condomínio de elite, os primeiros e um dos mais poderosos de elite, que é o condomínio Laranjeira, que fica no município de Paraty, e ia fazer o mesmo com Trindade se não tivesse havido resistência. Mas, mesmo assim, a população, muita gente foi expulsa de Trindade, que é uma comunidade conhecida também, os ouvintes logo já vão entender de onde eu estou falando. Agora, a ameaça é maior ainda, e a infraestrutura já estava sendo pensada e criada. E outro aspecto de interferência imediata no modo de vida daquelas comunidades é que, por exemplo, foi instalado 3 pedágios, pedágio moderníssimo, não dá nem para falar que é praça de pedágio, ponto de pedágio, moderníssimo, nem praça não tem de pedágio, entre Paraty e o Rio de Janeiro. Pedágio esse que fica mais caro no final de semana e no feriado, que é quando a comunidade recebe os turistas. Então, veja vocês como é que é essa coisa, né? Então, nós estamos no embate mesmo, né? No embate, eu tenho uma visão como sociólogo e como cidadão de que esse governo é um governo que entrou com muita dificuldade, o governo Lula, e que entrou, é um governo que em disputa. Então, essas comunidades tradicionais lá precisam do nosso apoio para fazer essa disputa. Então, nesse sentido, é disso que está tratando. É nesse contexto que eu quero que essa reedição desse livro é muita pretensão. Se for pretensioso da minha parte, eu estou sendo pretensioso. Eu quero. Então, só isso não é suficiente, então nós estamos fazendo nós estamos tomando iniciativas. Então, nós tivemos uma delegação com a participação do Sindicato dos Petroleiros, do Sindicato da Ciência e Tecnologia, que é o pessoal do INPE e do CTA, e com a participação de uma representação do sindicato, e com a participação, sob a liderança, inclusive, do Instituto Celso Horta, que é um instituto recém-criado, que forma aqui pessoas ligadas a vários segmentos da sociedade, gente geralmente qualificada em alguma coisa e interessada principalmente nessas questões. Nós estamos estreitando a convivência das comunidades para ver, simplificando, assim, no que nós podemos ajudar, o que a gente pode fazer junto para fazer os sonhos deles tornarem realidade, e não levarmos ideias prontas e nem sabedorias que a gente acha que são superiores a deles, porque são os povos tradicionais. Então, apesar dessa privatização aí que toda das praças de pedágio, que dificultaram ainda mais a chegada dos turistas, a Casa de Farinha, ela é aberta à visitação, quem quiser ir lá conhecer, a comunidade está de braços abertos. A Casa de Farinha, hoje, ela é uma referência, né? E agora, inclusive, dentro dessa movimentação que essas comunidades avançaram para o bem e para o mal, a chegada entre aspas, do progresso, do desenvolvimento trazido, né, principalmente depois da Rio Santos, etc., também os caiçaras e os quilombolas e os indígenas não estão lá paradinhos de braços cruzados esperando o Bolsa Família, como os nossos adversários políticos falam, não, e falando que a gente gosta de se lidar com quem fica de pires na mão, porque assim a gente domina politicamente. Não é assim não, nego. O pessoal lá tem houve uma evolução muito grande, e eles têm projetos nas várias áreas da educação, e eles têm reclamos, inclusive da gente ir lá, às vezes, querer realizar os nossos sonhos, ou dar os nossos palpites, e às vezes cair fora, criar expectativas, e às vezes deixam os jovens na mão. Então, existe uma culinária quilombola, por exemplo. Eu fui assim, encarregado aqui pela regional aqui do MST, do pessoal do Armazém do Campo aqui do Vale do Paraíba, para fazer uma primeira contato com eles. Vai ter uma
uma feira, né, vou chamar assim, talvez no mês de janeiro vai ter uma feira, em 2024, vai acontecer aqui por aqui uma feira desse segmento aqui, e aí houve já uma primeira sondagem, um primeiro convite para eles instalarem como é que chama, um standzinho com cozinha, com comida pronta, com produtos transformados. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, comecei a frequentar lá no final dos meses dos anos 80, final dos anos 70, uma vez eu falei para um menino assim lá em Cambori, né? Eles eram muito meus amigos, a gente jogava bola junto, então eu falei, Zé Roberto, tô com uma vontade de comer um palmito. O menino falou, cortou 12 palmitos. Agora não se corta palmito, se planta palmitos e se usa a jussara, o palmito de jussara, e se usa o coco para fazer a culinária quilombola. Então, e tem outros, assim, os produtos transformados, artesanatos, já tem artesão lá, eu conheci caiçara lá, que foi inclusive afastado da beira-mar por causa da sanha dos especuladores imobiliários, que apesar de lá ser parque, não desistem das propriedades, porque eles têm expectativa de um dia que lá ser revertido, como os militares reverteram para fazer uma parte, saiu do parque para virar propriedade privada de rico. Então, eles, por exemplo, eu conheci um caiçara, um quilombola que estava com o pé na areia, né, mais ligado à pesca, inclusive, que hoje é um artesão que trabalha com palha, com coisa, bambu, essas coisas, que vende para o Brasil inteiro. Chique, tá? Vende para o Brasil inteiro. Eles são muito capazes e têm projetos. Eles querem apoio para viver o sonho deles, e querem estabilidade também, como os indígenas querem, né? Seus sítios, né? Bacana, então vale a pena visitar, né? Fica aí o convite para os ouvintes, quem quiser conhecer a comunidade. Adam, fala um pouco para a gente aqui, a ideia da Secretaria de Combate às Opressões é que iniciativas como essa, como você já mencionou, continuem sendo feitas pelo sindicato. A Secretaria já tem algum outro projeto em vista? Quer dizer, além dessa ação aí na comunidade quilombola, o que mais vem pela frente aí? Então, Eliane, é interessante essa pergunta, porque, assim, esse projeto desse livro, né, ele abriu a oportunidade da gente tomar uma política mais à frente nesse sentido. É muito importante, né, que essas lutas que a gente faz a partir da Secretaria de Combate a Opressões, ela não é simplesmente uma luta ideal, uma luta, né, ideológica ou do campo das ideias apenas, né? Ela se desdobra na realidade e no território. Então, acho que é muito importante a gente partir para uma compreensão de que essa luta, ela está no dia a dia do trabalhador. Essas lutas estão no dia a dia do trabalhador e no território como um todo. Então, é muito interessante quando a gente vai fazer essas visitas e entende a demanda dessas comunidades, dessas pessoas que estão ali, desses trabalhadores que estão ali. E então, assim, esses projetos, é claro que é importante um livro, é claro que é importante essa compreensão, mas mais que isso, é importante a gente se localizar no território, entender as lutas, as demandas e se colocar, né, nessa frente de batalha. Isso eu acho que é muito importante. E então, esse projeto ele vem inaugurar esse posicionamento, essa política, de fato, do sindicato, né, se agregando nessas lutas e apoiando essas iniciativas. Então, eu acho que é mais nesse sentido que a gente pode adiantar, né, que estaremos presentes nessas lutas e agregando nesses vários projetos que virão. E a gente ainda não construiu outros projetos, mas a ideia é justamente abrir para que novos projetos aconteçam. Evento, é permanente. Exato. Essa fala do evento é ótima, né? Porque evento é vento, ele passa e nada fica, né? A gente quer justamente estabelecer a rocha disso, né? Para que esses eventos não sejam efêmeros, né? Não sejam só eventos. É mais uma construção de política mesmo. Para adiar o fim do mundo. Essa ideia de adiar o fim do mundo é ótima. Beleza, bom, a gente já vai aqui se encaminhando para o final, mas antes, Moacir, eu queria que você me contasse uma coisa. Eu soube que na época do seu livro
também teve, aí serviu, o livro serviu de inspiração para a composição de músicas, que nasceu até um CD, um DVD. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, quem foi que topou essa aventura com você e como é que a gente pode encontrar essas músicas? Você, você disse bem, viu? Foi aventura. Eu tenho uns amigos bons de música e bons de amizade, viu? Eu não sou compositor, não tenho veio poético. Eu falei assim, minha literatura não é literatura, contador. Eu sou contador de causa, né? E aí, contador de história. E aí, mas apareceu os causos e a sabedoria do seu Zé Pedro mexeu com a gente no sentido de falar, puxa vida, escrevesse assim, por exemplo, o seu Zé Pedro fala que dinheiro não é mais que gente. Mas é uma letra de música, que dinheiro não é mais que gente. Ele fala assim que tem o bem que se paga com bem e tem o bem que se paga com mal. Porque aí tinha várias provocações, né? Que ele não acredita em assombração. Aí vamos escrever sobre. Aí eu fiz 10 letras de música, 8, sendo 8 com os temas dele, uma com o tema quilombola, assim, que eu estamos chamando agora de Manifesto Quilombola, que chama Resgate, né, da cultura, né? E uma exaltação, aí até ligando com a sua pergunta da visita, assim, o seu Zé Pedro sempre recebeu, e agora tem gente da família dele que faz o mesmo, recebe os visitantes mostrando a casa de farinha funcionando, né? Então, eu fiz uma letra falando como é que é essa visita, como é que é esse ritual, né? O chuá, né? A roda d'água posta em movimento, e o cortejo segue lento, visitando e tal. Aí nós eu fiz essa letra, aí tem um grande amigo e parceiro e gente comprometida também com esses conceitos, com essa vontade, gente que é o Del Lopes, conhecido no Brasil todo pelo pessoal que é mais alternativo. O Del se somou e nós fizemos uma parceria. Jogava os tijolos na mão dele, ele burilava e tal. E depois nos juntamos a outros amigos músicos também, alguns parceiros de criação com o Del, de palco, pessoal que era do Trem da Viração, a banda conhecida aqui, respeitada. Então, tá o Igmão Sucesso, o Márcio de Oliveira. Aí, o Eduardo Renor, que é do grupo Rio Acima, que é um grupo de origem paraibuna, que é muito respeitado também, de muita tradição também, né? Todo mundo nessa mesma pegada, vamos dizer assim. Aí, no caso, na hora de gravar, nós fizemos um CD, na percussão de um menino, desgraçadamente perdemos ele um acidente de automóvel trágico, né? E aí nós fizemos um CD. Fizemos CD, gravamos 1000 cópias. O que a gente levou lá para o seu Zé, o CD não podia ser muito, custou caro, e os músicos também, todo mundo precisando de cada um da sua cota para fazer dinheiro, inclusive para sobrevivência também. Mas o que chegou lá, o seu Zé vendeu também. Boom, né? Aí, depois, quando o Cine CT até tem uma parecença, como diria meu pai, com essa história de vocês aqui, quando o Cine CT criou a rádio web deles, a inauguração, o lançamento da rádio foi feito no Cine Santana, a inauguração foi feita, né, no Cine Santana, foi cedido pela Fundação Cultural, e aí esse grupo, né, foi convidado para apresentar as músicas que nós tínhamos feito, Eu Tenho Meu Sonho. Aí veio a ideia, é um cinegrafista, o André, grande amigo da gente, lá da Fundação Cultural, deu a ideia da gente ir lá embaixo e fazer imagem com o seu Zé. Então, ele tudo assim, bem a nossa moda mesmo, né? Rápido e barato, né? Ficamos lá, na hora do almoço a gente já estava liberado, fomos lá, ficamos 2 horas lá, eu conversando em off, eu como se eu estivesse fazendo provocações para o seu Zé Pedro, e ele falando, história é essa, de dinheiro não é mais que gente. Aí foi feita uma edição, quem vê o André fez uma brilhante edição, juntando as músicas do Cine Santana com e virou um DVD. Aí esse DVD, nós nunca fizemos uma edição de editora mesmo, né? Fizemos publicações precárias, né? Mas eu fiz um caderninho
que contextualiza e tal. E aí nós fizemos, acho que uns 250 DVD, e o que levou lá para baixo também você vendeu. Conta que foi parar em Cuba esse DVD. Ah, sim. A gente, como nós não somos mitidez, pouca bobagem, uma vez eu fui passear em Cuba, aí chegou lá, eu levei na TV, na Cuba Vision, né? E aí o pessoal recebeu bem e eles editaram e fizeram um programa de verão, como eles falam. Eu nunca vi essa edição, mas que foi ao ar, me atestaram que foi. Bom, Moacir, então a gente agradece aqui a sua participação. O Petrocast agradece muito a sua disponibilidade de conversar conosco sobre esse seu trabalho, né? Muito obrigada. Espero recebê-lo aqui mais vezes no Petrocast. Eu que agradeço. Uma conversa gostosa, provocativa e eu acho que necessária, né? Acho que um trabalho como esse, é um trabalho que eu considero um trabalho militante, né? Então, estou sempre à disposição, né? Para atendê-los quando for preciso. Muito obrigado, eu gostei muito das perguntas e da conversa. Bom, Ada, muito obrigada também pela sua participação nessa edição do Petrocast. Eu agradeço muito, Eliane, agradeço o Moacir também, e é isso, a gente pretende fazer mais eventos relacionados à questão durante o ano todo, né, porque a questão é permanente, a luta é permanente. E vai voltar aqui outras vezes para falar desses outros projetos, então, no decorrer do ano. Sem dúvida, sem dúvida. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!